Fala, Mag. Fala, mano. Boa noite, pessoal. Beleza, meu E querido? aí, dá pra me ouvir tranquilo aí? Tranquilamente. Pronto, mano. Eu queria pegar o link aqui da Ajeitado. live para colocar lá no grupo para convidar a galera, mas enfim, acho que eles vão chegar aí daqui a pouco. Dá para mandar por aqui também. Eu mandei até Aí, para a você Bina tá aqui. aí. Vamos lá, Beleza beleza. demais. Nós vamos falar um pouco sobre produto e depois sobre marketing, nessa sequência exata. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, juntamente eu e Hugo, mas não ficou gravado. E aí eu vou recapitular alguns pontos aqui que ficaram pendentes. E aí, Magno, você fica à vontade para comentar aí qualquer assunto que você achar necessário. Beleza, meu cara? Bom, Beleza. primeiro Como é que tá vamos. o meu Ah, áudio aí? Tá alto, tá tá baixo? perfeito, tá perfeito. Para mim tá um pouco baixo, mas eu acho que é só o fone aqui, mesmo que eu deixei Deixa um eu pouco mais aumentar aí baixo. pra ver se vai. Já tá, Hello, hello. já tá chegando aí o time da Clique, o Xará Wesley Souza, o Miquel Correia. Vamos. Lembrando, pessoal, para vocês fazerem perguntas aí pra gente, é importante interagir, compartilhe aí também com outras pessoas, para a gente chegar aí pelo menos a nossa meta semanal de 10 pessoas na live. É Vamos lá, pouco, Mag, mas é o então, que tem. vamos começar falando sobre produto. As pessoas, de fato, sempre perguntam, né, volta e meia, qual é uma das perguntas mais básicas da internet, o que eu devo vender, qual o produto, qual é a característica de um produto que vende pela internet. Então eu quero começar justamente por esse ponto. Quais são as características dos produtos que vendem mais pela internet? A gente sabe que tem uma série de segmentos que despontam, né? Por exemplo, eletrônicos, livros, eletrodomésticos, alimentos. Tem alguns que têm, como eu diria, crescido mais, né, na pandemia, pela questão óbvia aí de algumas coisas que ficaram mais demandados, né, aumentaram mais a demanda. E, enfim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão que envolve o produto e depois a gente entra no marketing, como fazer o marketing para esse produto. Beleza? Então eu vou entrar aqui nas principais características de um produto que vende pela internet. A primeira característica é o preço, que a gente também chama de ticket médio. Ele tem que estar na faixa de 100 a 200 reais. Por quê? Primeiro, não sei se você concorda comigo, Mag, quando a gente vai fazer uma compra pela internet, a gente vai pesar, normalmente o ser humano aí vai pesar de forma geral, se vale a pena ir lá buscar aquele produto, se ele estiver disponível, ou se vale a pena Uhum. comprar ou não, porque a gente considera o frete. A gente sempre considera o frete. Então, se o meu produto tem um ticket médio, tem um preço muito abaixo, por exemplo, abaixo de 50 reais, é muito difícil você ter um valor de frete competitivo, porque o frete vai tomar um pedaço aí desse valor. Mesmo em lojas que você vende produtos menores, talvez como alimentos ou como é, artesanato, que você vai ter um ticket mais baixo, você tem que criar estratégias de kits, por exemplo. Ou então a pessoa vai fazer uma compra maior, como por exemplo no mercado. Geralmente você vai no mercado, você não compra só um item, então você compra mais itens. Então você tem que buscar estratégias para ter um ticket, aí, um valor de preço do produto de no mínimo 100 a 200 reais. Isso é importante. Quer fazer algum comentário sobre esse ponto, Maio? Ou a gente já vai seguindo? Sim, sim, é que quando a gente fala aqui do produto e da internet, a gente está falando muito de e-commerce. Por Sim. exemplo, principalmente loja virtual, então marketplace. Se você tem um Uhum. delivery, por exemplo, essa regra pode não valer para você. Se você tem um delivery Perfeito. de uma parcelaria, não vai Uhum. valer, entendeu? Você pode seguir todas. Isso, você tem que ter um produto estrela também no seu delivery, mas não quer dizer necessariamente que se o seu produto estrela não tem um ticket médio ali de 100, de 100 a 200, quer dizer que está errado. Vai depender muito de qual é o seu produto e qual é onde você está atuando. Se for um delivery, talvez não faça tanto sentido. Mas, no geral, tanto marketplace, tanto como loja virtual, aí sim tem que ficar nisso, entre acima de 100, né? Pode ser até mais 200, que aí é top. Perfeito, perfeito. Mas abaixo de 100 não rola, É não. mais difícil. Muito difícil, muito, muito difícil. Foi bom você fazer esse
disclaimer aí, essa observação, porque de fato a gente vai focar aqui Uhum. no nosso conteúdo para lojas virtuais. Isso, Em algum exatamente. outro momento a gente pode até criar algum outro conteúdo que não seja focado para loja virtual, mas foi importante você apontar isso aí. E aí a gente entra em outro ponto que é o peso. Né? Se eu vou vender um produto pela internet, ele tem ali um peso e ele tem também uma dimensão, altura, largura e comprimento. O ideal é que esse produto ele não seja muito pesado nem muito leve. Né? Então você tem que ter ali no máximo Uhum. 5 quilos, que é uma orientação que a gente tem aqui, ou 0,3 metros cúbicos, que vai dar aqui, sei lá, 0,300 metros cúbicos, porque ele não precisa ser muito grande, porque se você vai utilizar alguma transportadora, essa transportadora ela vai exigir algumas regras para isso. Evidente que até Exatamente. no nosso conceito aqui de clientes que a gente já atendeu, nossa experiência em relação a isso, alguns podem fugir dessa medida e aí você vai precisar ter parceiros diferentes. Geralmente o cara quando começa no e-commerce ele vai utilizar o Correios. E aí o Correios tem esse tipo de regras, né? No caso do Correios você pode ir até 30 quilos, mas você não pode passar de 200 metros cúbicos. O que é o metro cúbico? É a soma da largura com a altura e com o comprimento. Então isso não pode passar de 200 porque os Correios não enviam esse produto. Algum comentário sobre isso, Michael? Também já está bem claro aqui. Não é, tá claro isso aí. Um outro ponto é a concorrência, que muita gente tem medo de ter concorrente na internet, mas evidentemente que se você tem uma estratégia legal, se você está focado principalmente em gerar valor através do seu produto e não simplesmente vender, mas gerar valor através do seu produto, ou seja, ele vai resolver um problema da pessoa, ele vai atender uma necessidade, você consegue trabalhar aí, a gente vai até falar mais isso, um diferencial em relação aos seus concorrentes. E por que eu falei que é bom ter concorrente? Porque se você vai vender um produto que já existe na internet e você tem ali, não necessariamente que seja aquele produto exato, mas que alguém já vende algo parecido, você com certeza tem uma taxa maior de que esse negócio dê certo. Né? Se eu inventar um produto que ninguém vende, a não ser que esteja muito bem claro a proposta dele, vai ficar um pouco difícil de vender. Então a concorrência, muitas Uhum. vezes, se eu já vejo alguém vendendo esse produto na internet, isso não necessariamente é uma notícia ruim. O que vai precisar ser feito aí é calcular preço, calcular o diferencial de marca que você vai oferecer. Concorda comigo, Magno? Sim, sim, até porque também, vamos lá, vamos supor que você pensou em um produto aqui. Cara, vou ver se alguém vende esse produto na internet. Você vai lá e pesquisa. Uhum. Vamos lá, pente para careca. Vamos supor, cara, vou vender pente para careca. Vai lá e bota lá. Mano, ninguém tá vendendo. Esse negócio é top, cara. É, Pente para careca, olha só, velho. Não tem ninguém vendendo pente para careca na internet. Mas por que não tá vendendo? Porque não não tem compra. ninguém procurando por aí, né? Então, isso, é interessante também isso, ficar esperto, porque nem sempre você ser diferente quer dizer que vai dar certo. O que Uhum. você pode fazer é, por exemplo, pegar um segmento e ter um diferencial. Por exemplo, se você vende, não sei, chocolate. Você vende chocolate pela internet, você vai fazer um chocolate vegano, por exemplo. Tem Uhum. N maneiras de você ter o seu diferencial. Mas só dando um exemplo aqui, nem sempre você não tem competitividade, praticamente sempre quando você não tem competitividade é porque pode ter algo Algo errado aí. errado. Tipo, isso, como diria o filme lá, Tropa Hum, de Elite, o morro tá muito tranquilo, tem parada errada aí. exatamente. Um outro ponto muito importante também é a frequência de compra. Ou buscar ter uma frequência de compra, né? Alguns Uhum. produtos, alguns segmentos, isso é mais simples. Por exemplo, alimentos, talvez até moda, você já consegue gerar ali uma espécie de recorrência, porque são produtos que têm uma rotatividade maior, né? Quem, sei lá, o cara comprou uma camisa, daqui 6, 7 meses ele vai precisar comprar outra, enfim. O alimento que o cara compra ali, um suplemento, a pessoa compra, tem um período para usar. Então é interessante que você busque esse tipo de estratégia para o teu produto. Né? Como que eu vou implementar a recorrência nele? Seja tendo produtos de recorrência, como eu falei, suplementos, alimentos, ou pensando em estratégias que, por exemplo, eletrodomésticos. Geralmente quando a gente compra uma geladeira, ou sei lá, um micro-ondas, a taxa de recompra desse produto ela vai ser longa, né? Eu não vou comprar isso em pouco tempo, eu vou demorar para comprar esse produto. Então a recorrência é muito importante, porque muitas vezes você vai pagar caro para adquirir o primeiro cliente. Só que depois, na recorrência, ele se paga no longo prazo. Então eu posso ter um custo maior na aquisição e depois eu vou ter um retorno sobre esse investimento no longo prazo, que é o que a gente chama de LTV, né?
o cara vai te pagar no longo prazo. Então, às vezes, compensa gastar um pouco mais. Mas tudo isso tem que estar focado na frequência de compra. Se eu não tenho um produto que tenha frequência, fica até complicado para mim pensar nessas estratégias aí de longo prazo. Concorda, Mag? Sim, sim, é exatamente isso. Você tem que analisar bastante essa questão da frequência. Uhum, Geralmente, quando que ele vai comprar de novo, se for demorar muito, o que que você pode fazer? Como o Wesley falou, você pode colocar outros produtos que sejam similares ou que vão auxiliar naquilo. uhum. Como, por exemplo, compra uma geladeira, mas você não vai vender 5 geladeiras em um ano para a mesma pessoa. É, Mas você pode fazer outra coisa, vender uma fruteira ou algo do tipo. perfeito. Aí vai de produto para produto, né? Perfeito. Um outro ponto importante, né, algo que a gente sempre pergunta para um cliente ou não consultoria, no consultoria, qual é o prazo de reposição daquele produto? Porque isso envolve muito controle de estoque. Né? Quantos produtos o cara tem que ter disponível para que ele possa vender sem ter ali um gap em aquele produto fora do estoque? Porque o cara gasta um tempão para tirar foto, para cadastrar o produto, para deixar ele da melhor forma possível, e aí ele tem poucas unidades, aí aquele produto sai do ar e você acaba perdendo vendas por conta daquilo. Então, esse controle da reposição de estoque é fundamental. Você tem que saber qual é o tempo de estoque que você precisa ter daquele produto até que ele seja reposto novamente, né? Então isso é muito importante. Algum comentário sobre esse reposição de estoque, Mag? Concorda comigo? Acho que tem mais alguma coisa a ser Sim, adicionada? totalmente, cara. O estoque tipo assim, é melhor você não vender, não ter estoque do que você vender sem ter estoque, cara. Porque você vai vender, a pessoa vai ficar ali esperando o produto chegar, você não vai ter, você vai frustrar um cliente. E um Aham. cliente frustrado, ele vai falar para 50 pessoas não comprar. Então, se você não tem estoque, nem pensa em fazer algo tipo muito grande, porque é complicado. A gente já teve alguns exemplos de trabalhar com alguns clientes que não tinham uma gestão de estoque muito boa e acabou dando ruim, Uhum. porque é importante, afinal, é o que você vende, cara. O produto na ponta ali da régua, o que vai ser é o seu produto. E se você Uhum. não tiver o produto para vender, como é que Não vai faz, né? adiantar de muito, né? Não vai. Um outro ponto que a gente falou até de precificação logo no início é como é que você deve precificar o produto e qual é o preço ideal para que você tenha lucratividade. Pegando o custo que você tem para comprar esse produto, então, ou para fabricar esse produto, você precisa colocar no mínimo 2 vezes, ou 2 vezes e meia, ou até 3 vezes o valor desse custo. Então, se eu compro, se eu tenho um custo de R$ 100, seja aí os custos fixos junto com os custos variáveis, ou seja, eu tenho esse custo aqui para produzir ou para comprar esse produto. Eu tenho que adicionar agora, no mínimo 2,5 ali, ou seja, você vai vender por 250, por R$ 300, para você chegar a um número exato depois de lucratividade. Porque você vai ter custos de marketing, custo de pessoas, e se você não separa esse valor logo no início, ou não pensa no retorno que esse produto vai ter, ou no qual o retorno que ele vai te dar, você simplesmente ou vai pagar para trabalhar, e aí no longo prazo você vai perceber que isso não vai fazer sentido. É por isso que muitas lojas virtuais quebram, elas não passam de 18 meses. Né? É muito fácil você criar uma loja virtual hoje. Mas se você não faz esses passos que a gente está falando aqui, você cria a loja hoje e amanhã você já está falido, vamos dizer assim. Então é muito importante você pensar nisso. Evidente que uma pergunta que você deve responder logo no início é: em quanto tempo eu quero ter o retorno disso que eu estou investindo? Porque se o cara entrou com um valor X, pode ser que com uma estratégia de entrada no mercado, em que eu vou entrar com preço menor, e esse preço menor vai me dar margem depois, lá na frente, para eu ir aumentando, porque eu crio o valor. Né? Se eu começo uma marca de camisetas hoje, comecei hoje uma marca de camisetas, as pessoas não conhecem a marca, as pessoas não sabem se o produto é bom ou é ruim. Né? Então, eu preciso primeiro, talvez aí no início, ter alguém que referencie, e aí trabalhar com influenciador digital, alguma coisa desse tipo, que tenha referência para falar desse produto. E eu tenho que ter um preço que faça sentido para aquele gap de mercado, para aquele grupo de mercado, para aquela persona, para aquele público-alvo. E aí eu tenho que ter uma estratégia de entrada. Geralmente, uma estratégia legal é você diminuir o preço em relação à qualidade e à percepção de valor e você vai aumentando isso no decorrer do tempo. Né? Então, criar kits, criar alguma forma da pessoa ter essa primeira experiência com o produto, e aí logo depois você vai aumentando esse preço no longo prazo. Essa é uma estratégia muito interessante de entrada. Né? Já tem algum comentário, Mike, sobre esse ponto? Podemos dar Não, sequência. é super interessante saber essa diferenciação de preço e valor, né? São coisas Sim, distintas. A gente geralmente fala que é a mesma coisa, mas no dia a dia, né? Mas não é, é diferente.
Boa. Valor é o que você vai entregar, o que vai receber, e preço é o que você vai pagar. É basicamente isso. Perfeito, perfeito. A gente vai até falar de mais um ponto aqui quando a gente definir preço para o produto especificamente, embora a gente já tenha comentado aqui grande parte disso. Uhum. E aqui a gente está falando especificamente para quem quer dar esse primeiro passo, mas não tem uma loja ainda. O cara não vende nada. A gente está bem focado mais na estratégia. Então, se você já tem uma loja física, talvez o primeiro passo aí é quais produtos se encaixam nesse perfil. Né? Quais produtos eu tenho esse tipo de margem? Quais produtos eu consigo fazer esse ticket médio de R$ 100? Quais produtos eu tenho esse tipo de concorrência? Né? E quais produtos eu tenho recorrência, frequência de compra? E aí você não necessariamente precisa entrar lá com todos os seus produtos, com todos os produtos que você vende. Você não precisa dar esse passo. Você pode iniciar aos poucos e a partir daí, né, você vai percebendo quais são os produtos que te dão mais resultados e vai focando muito mais na profundidade do estoque. Então é muito melhor você ter mais profundidade, ter mais quantidade daquele produto que está vendendo do que muito mais variedade. Concorda, Mag? Acho que é isso por aí também. Se você tivesse uma loja física, você seguiria esse conselho aqui que eu falei? Com certeza. Loja física é mais, mais variedade do que quantidade, entendeu? Já Aham. na loja virtual você tem que ter mais quantidade de um único produto. Uhum. E é interessante que, tipo assim, na loja física, o cara, muitas vezes, o lojista já validou alguns produtos. Ele já sabe que vende. Um erro muito Uhum. comum é a pessoa ou querer, tipo assim, colocar todos os produtos de vez, ou querer colocar os produtos que não vende na loja física. Eu vou tentar ver se vende pela internet. Então, são erros É, bastante comuns que a gente percebe aí nos últimos anos trabalhando com e-commerce. Sobre fornecedores, alguns pontos importantes. Primeiro, que é óbvio, dentro de um fornecedor, quanto mais você compra, melhores condições você vai adquirir. Então, se o cara vai comprar, se eu vou comprar, falando mais uma vez sobre uma marca de camisa. Se eu for comprar, sei lá, 10 quilos de pano, um exemplo aqui, não sei nem se é por quilos, mas vamos dizer que seja por quilos, eu vou ter uma condição de pagamento, uma condição de entrega, uma condição, etc. Né? Se eu for comprar 10 mil quilos, se eu vou comprar muito mais do que eu falei, o cara vai ter condições de pagamento diferentes, enfim, uma série de possibilidades que acontece dentro do relacionamento com o fornecedor. Evidentemente que você precisa pesar aí a sua estratégia. Por quê? Você não pode ficar refém de apenas um fornecedor. A gente conhece algumas lojas que têm apenas um fornecedor. E aí o que acontece? Se o fornecedor mudou a política, se o fornecedor faliu, se o fornecedor fez qualquer coisa que influencie dentro da relação ali de compra e venda, vai refletir na tua loja virtual. E aí é um grave problema você depender apenas de um fornecedor. E condições de pagamento com o fornecedor, por quê? Geralmente você vai vender parcelado e para você ter desconto você compra à vista. Isso aqui é muito importante. Se você não tiver um fluxo de caixa, um capital de giro para aguentar essa diferença de que comprei à vista e vou receber em 6 meses, por exemplo, se eu parcelei em 6 vezes, esse tempo aqui de 6 meses precisa ser preenchido com algum capital, né? Porque senão você não vai ter como repor esse valor que saiu na entrada. Então, se você tem esse desconto, só que você pode até colocar uma margem de 3, sei lá, quantos por cento que você pode colocar, e aí você vai ter que repor esse valor no decorrer do tempo para que ele vá se pagando dentro dessa estratégia de relacionamento com o fornecedor de compra para revenda. Mesmo que seja produção, né? Você vai ter que comprar matéria-prima para produzir alguma coisa. E aí a regra vale também. Algum ponto, Mag, sobre fornecedor que você quer aqui reforçar do que eu falei? é isso. Não fique refém de um revendedor só, porque é perigoso, é muito perigoso. Você é refém de uma pessoa. Procure sempre ali dois ou três ali de emergência, de reserva e cogite também a ideia de, por exemplo, vamos supor que eu tenho camisa, no revendedor meu principal não tem. Uhum. Vixe, não tem aqui, o que eu vou fazer? Vou no dois. No dois também não tem. Mano, compra na concorrência, que vende o mesmo produto, e É, entrega para o seu cliente, cara, porque o seu é. cliente não pode ficar sem o seu produto. Então é isso. Considere sempre ter ali duas ou três opções ali de emergência, por mais que você não vai sempre usar. Claro que o seu fornecedor principal é quem você precisa ter um maior contato, um maior ali relacionamento, melhores preços e tal, mas considere as outras opções também. Afinal, né, o alfabeto não é só A, não, tem A, B, C, D. Então, segue a dica aí. Boa. Outro ponto importante que a gente falou um pouco já, né, que é a questão de preço, então preço relativo.
Quando a gente fala que um produto é barato, significa que eu percebi mais valor naquele produto do que o preço que ele está me passando. Então ele é um produto barato. Quando eu digo que o preço é justo, é quando eu vejo valor e preço na mesma moeda, né? Parece que eles são, eu percebi a mesma importância. E quando o produto é caro quando o valor dele não é percebido. E eu acho que o preço dele está alto. Então essa é basicamente a dinâmica entre preço e valor. E como é que eu gero o valor? Eu preciso mostrar para o cliente, às vezes é a história do produto, é a forma de ser embalado, é a forma de ser entregue, é o carinho que muitas vezes a loja virtual pode dar através dessa experiência da pessoa abrir a caixa. Porque quando a pessoa recebe o produto, muitas vezes ela já até esqueceu que pagou quando ela recebe ali, e é como se fosse um presente também, de certa forma. A loja virtual que se preocupa com esse momento aí da pessoa abrir a caixa ali, ela com certeza tem clientes com maiores frequências de compra, né? Então, é muito importante isso, você focar nesse valor, que muitas vezes é mais caro, porque você vai ter que investir mais ali no início, mas é aquilo que a gente falou lá, né? Quando você tem uma recorrência, fica mais barato vender para aquela pessoa novamente. Ou seja, eu não vou precisar gastar mais verbas dentro do Google Ads, por exemplo, do Facebook Ads, que é o assunto que a gente vai começar a falar agora, porque esse cliente já é mais fácil de ser acessado, né? Eu consigo mandar um e-mail, que é muito mais barato, eu consigo mandar um SMS, talvez eu já tenha esse cliente no WhatsApp, que é uma forma mais simples de se relacionar com ele. Beleza? Algum comentário, Magno, sobre tudo isso que a gente falou aqui sobre produto, que eu talvez tenha esquecido aqui, que você está acompanhando junto comigo em nosso script, ou que você queira relatar aqui sobre produto especificamente, porque agora a gente entra em marketing, vou começar a falar sobre Bom, os próximos tópicos aqui. só uma coisa, por exemplo, eu não tenho ideia de qual é o valor do meu produto, eu não faço ideia. Tipo, eu pesquiso, faz o seguinte, pesquise em alguns concorrentes para você ter Uhum, mais ou menos uma ideia. Verifique aquela questão do markup, se vai, tem que ser aquele valor mínimo e faça uma pesquisa. Pode ser uma pesquisa quantitativa de pessoas, você perguntar quanto você pagaria por essa camisa. Você coloca uhum. lá o valor mínimo, um valor alto, um valor médio, mais ou menos, e tira uma média disso. Aí você vai lançar mais ou menos qual foi o valor médio que as pessoas responderam. Pode ser uma boa se você não tem noção nenhuma de qual preço vai ter o seu produto. Show de bola. Bom, vamos então entrar agora na parte mais de marketing. A nossa live aqui é Tá? marketing para o seu produto na internet. Então a gente vai entrar aqui falando de alguns tópicos sobre essa parte. E o primeiro é entendendo o conceito de taxa de conversão. É um conceito muito comum quando a gente começa a falar sobre loja virtual e sobre e-commerce, que é a tal da taxa de conversão. Então eu vou fazer uma ilustração aqui para você entender exatamente o que é essa taxa de conversão. Dentro de uma loja física, você tem as visitas das pessoas dentro da loja. E você tem as pessoas que compram. Dividindo aí as pessoas que compram pelas pessoas que visitam, você vai chegar na sua taxa de conversão. E aí, se quiser percentual, você vai multiplicar por 100. Então, basicamente, a taxa de conversão é a quantidade de pedidos que você tem dividido pela quantidade de pessoas que visitou a sua loja virtual. Dentro de uma loja física, a taxa de conversão geralmente é muito maior, acima de 10%, acima de 20%. Isso quer dizer o quê? Que a cada 20 pessoas que visitam a sua loja física, 10 vão comprar, 20 vão comprar. Porque, normalmente, quando eu saio de casa para ir numa loja específica, a minha tendência de compra, a minha intenção de compra é muito maior. Geralmente, quando a gente Uhum. está falando de e-commerce, a taxa é muito menor do que isso. Por quê? É mais fácil acessar um site do que ir numa loja física. Então você recebe muito mais visitas e, proporcionalmente, você recebe também muito menos pedidos em relação à loja física. Mas a métrica é a mesma. Quantas visitas eu tenho no meu site e quantos pedidos eu tenho no meu site. Eu divido os pedidos pelas visitas, eu tenho a tal da taxa de conversão. E essa taxa de conversão, ela tem alguns detalhes importantes, porque por que eu preciso saber a taxa de conversão? Porque é justamente a partir dela que eu consigo medir quais são os investimentos que eu preciso fazer, quantas visitas eu preciso ter para gerar uma venda. Então, a taxa de conversão é um indicador importantíssimo, né, para a gente já dar esses primeiros passos aqui dentro da parte de marketing. Quer comentar um pouco sobre taxa de conversão, Mag, que eu não tenha falado aqui, que você queira pontuar aí do lado de cá? Do lado daí, melhor dizendo. Vamos- Pronto. Vamos supor que você não tem nenhuma noção, de como seria isso. Você for fazer um cálculo de investimento, quanto eu tenho que investir para fazer tal coisa? Você pode usar alguns aplicativos que tem na internet, como por exemplo
a SEMrush, a WebSuggest, você vai Uhum. colocar, por exemplo, qual o seu produto ali e ele vai dar mais ou menos uma métrica, quanto custa para a pessoa clicar no anúncio, quantos cliques vai ter e qual é mais ou menos a taxa de conversão. Você tendo mais ou menos essa ideia, você vai ter a noção de como fazer chegar no faturamento ideal. E a taxa de conversão é muito importante porque ela pode variar de acordo com o segmento. Por exemplo, é muito provável que no segmento, por exemplo, de construção civil, a taxa de conversão pode ser um pouco maior, porque é pessoas que vão entrar em uma loja de material de construção na internet é porque elas já querem comprar. Perfeito. É uma coisa de necessidade. Agora, quando é um produto de desejo, como por exemplo moda, eu acho que moda é o segmento do mercado que tem a menor taxa de conversão, às vezes fica ali até em 0,5%, Uhum. dependendo. Você vai precisar gerar mais tráfego para as pessoas comprarem. Então, é interessante você saber ali, ter mais ou menos a noção de que você tem que diferenciar qual é um produto de desejo e qual é um produto de necessidade. Geralmente, os produtos de necessidade, como por exemplo, remédio, sei lá, material de construção ou algo do tipo, a taxa de conversão vai ser um pouco maior. E, obviamente, também vai ser mais difícil de encontrar essas pessoas, porque afinal é uma coisa de necessidade, ou seja, é algo muito complexo. Às vezes as pessoas pensam que, ah, não, vou fazer isso aqui, vai ser desse jeito, mas Uhum. não. Tudo depende, tudo vai variar e por isso que é necessário ter pessoas que entendam desse mercado aí que é vender online. Show. Abre pergunta aqui sobre a taxa de conversão média no mercado. A gente sempre parte de 1%. Geralmente ela pode variar, como o Magui falou, por segmento, né? Então, algumas pesquisas na internet, se você chegar no Google e digitar taxa de conversão do segmento de alimentos, você vai achar ali alguma pesquisa sobre isso. Mas a gente sempre parte de 1%, porque aí você pode, no início, já planejar investimentos com base nisso. Mas, de fato, talvez a média geral vai estar em 1,5, 1,6. Vai depender muito do segmento de fato. O Gão pergunta: preciso de quantos acessos por mês para vender todo dia? Exatamente, a sua taxa de conversão é o que vai definir isso. Se eu partir do princípio que a minha taxa de conversão é 1%, significa que eu preciso ter 100 visitas por dia para gerar uma venda. Ou então, se a minha taxa de conversão é de 0,5, como o Mag falou no mercado de moda, segmento de moda, você vai ter que ter 200 visitas para gerar um pedido. Então, é uma conta simples, mas tem essas características aí importantes sobre o segmento que você precisa olhar. Entendendo um pouco mais sobre essa questão do tráfego, né? Uma coisa importante também dentro do marketing é como é que eu faço para atrair essas visitas. Quando a gente fala de tráfego, a gente está querendo dizer que, imagine que o Instagram, que o Google, que o Facebook, que qualquer rede social ou mídia social ou canal de mídia, tipo rede de buscas como a gente falou aqui do Google, eles são estradas, rodovias. Então, em rodovias você tem tráfego de carros e, nesse caso, a gente está falando de tráfego de pessoas. Então, as pessoas acessam o Google todos os dias, as pessoas acessam o YouTube todos os dias, as pessoas entram no Instagram todos os dias e esse movimento de pessoas dentro da rede social, dentro do Google, é o que a gente chama de tráfego. Dentro disso, você pode gerar a estratégia de tráfego pago, que ou seja, eu consigo pegar as pessoas que estão passando por ali através de estratégia de anúncios, em que eu vou aparecer para essas pessoas em algum momento que elas estão rolando o feed do Instagram, ou que elas estão digitando no Google para encontrar um produto ou um serviço. Então eu posso colocar um anúncio na primeira posição, por exemplo, ou aparecer no feed justamente quando a pessoa estava pesquisando ou tem interesse em algum tipo de produto ou serviço. Então você consegue posicionar um anúncio através do tráfego pago. E eu tenho também estratégias de tráfego orgânico, que é o quê? Geralmente geração de conteúdo, e aí pode ser para a rede social ou para o Google, que muita gente pensa que é gratuito, né? Porque na verdade você não paga Uhum. para aparecer, teoricamente, mas você paga, você tem um custo de produção de conteúdo, de pensar antes do conteúdo, de planejar quais são as linhas editoriais que você vai falar. Não adianta postar por postar. Uma das características é, se alguém já está falando sobre aquele assunto, o nível de dificuldade acaba aumentando e você tem que gerar um assunto muito melhor do que aquele para que o Google dê relevância para o seu assunto. Então a gente vai começar a falar um Uhum. pouco mais sobre tráfego agora. Vamos começar a falar um pouco sobre tráfego orgânico, Mag. Como é que eu posso
criar estratégias de tráfego orgânico? Como que você enxerga esse momento aí de estratégia de tráfego que teoricamente é pago, mas ele é pago através do Uhum. custo da pessoa, seja contratando alguém para criar o conteúdo ou criando conteúdo próprio dentro da rede social ou dentro de um blog, por exemplo. Fala um pouco sobre tráfego orgânico e na tua visão. Certo. Como você falou, né, que o tráfego orgânico não quer dizer necessariamente que ele é de graça. A Aham. gente tem essa visão assim, porque você não está pagando de forma direta nele, não é como É, o não tem tráfego pago que CPC, você né? Não vai tem custo pagar. por clique dentro do tráfego Isso, orgânico, teoricamente, né? exatamente, Aham. exatamente, Aham. exatamente. Não tem o CPC, você não paga necessariamente para a pessoa clicar ali. Aham. E o que acontece? A gente costuma dividir o tráfego orgânico em duas partes, que é o SEO, que seria ali no Uhum. Google, que é o Search Engine Optimization, gastei meu inglês aqui Aham. agora, e a gente também define nas redes sociais. Mas quando a gente fala geralmente assim de tráfego orgânico, a gente está falando muito ali do Google, que a pessoa pesquisa e vai aparecer ali na primeira página do Google a sua loja virtual. Você vai fazer isso através de um bom posicionamento no SEO. É importante você lembrar que isso não é algo que vai ser rápido. A gente Uhum. está falando aí de 1 ano e meio, dependendo, talvez até 2 anos do seu segmento, porque não é algo, não é investimento a curto prazo. Um dos Uhum. benefícios do tráfego orgânico é que ele é barato, mas o malefício, assim, entre aspas, podemos dizer, é que ele demora, ele é lento. Uhum. É um investimento que você vai fazer que é a longo e a médio prazo. Então, é interessante você ter dentro da sua empresa, dentro do seu e-commerce, regras que precisam seguir para ter um SEO, um SEO crescente, que vai sempre estar ali ranqueando. Aí você pode fazer isso através de blogs, você pode fazer isso através de geração de conteúdo no YouTube, nos e-mails, nas redes sociais e tal. Então, é interessante você saber que o SEO e o tráfego orgânico é algo a longo prazo, não é igual o tráfego pago que você vai pagar e necessariamente ter um retorno mais rápido. Perfeito. E aí, até para dar uma dica bem objetiva, assim, como é que eu faço o tráfego orgânico? Primeiro, melhore o cadastro do produto, um título adequado, uma descrição adequada, fotos, porque as fotos elas também aparecem nas pesquisas de imagens, por exemplo, né? O Google já faz algum tipo de link com isso. Então eu preciso ter uma página de produto bem descrita, com qualidade nas fotos, com qualidade no nome do produto, por exemplo. Tem pessoas que conhecem geladeira por geladeira e outras por refrigerador. Se eu cadastro Exatamente. só uma, eu posso não aparecer. Então, essas dinâmicas aí do produto você precisa saber para que o teu cadastro de produto, cadastro de categoria, seja o melhor possível. Depois disso, faça vídeos, como o Magui falou, né? Vídeos sobre o produto, vídeo explicando como usar o produto, vídeos antes da pessoa precisar do produto, qual é a jornada. Né? Eu posso criar um vídeo para o início da jornada, né? Por exemplo, lá eu gosto de dar muito esse exemplo aqui, melhores tênis de corrida, ou como escolher o tênis de corrida. Eu não estou falando que o unboxing do Nike XPTO, né? Isso aí já é diferente. Né? Conhecendo o Nike XPTO, eu estou falando do produto, mas quando eu estou falando dos melhores tênis para corrida, eu não falei de produto ainda. Então, são jornadas diferentes. Então, criar conteúdo para cada jornada, e aí pode ser no YouTube, pode ser num blog, onde eu explico cada detalhe ali, e através das redes sociais também. Então, o Instagram da marca, ele tem que focar dentro da geração de conteúdo. Tem que ser relacionamento com as pessoas, e não, olha meu produto, o frete é grátis, olha aqui a condição de pagamento. Isso aí você fala depois, você não fala logo de cara ali, né? A rede social é para gerar relacionamento, né? Já está falando, é para parecer que outra pessoa está conversando ali do outro lado e não simplesmente um catálogo de produtos. Isso é muito importante porque a gente já fala isso há muito tempo, já é um conceito bastante conhecido, mas geralmente quando a pessoa vai ali iniciar um Instagram, ele foca simplesmente no olha a foto do produto, muitas vezes uma legenda é Uhum. mal detalhada, e aí acaba falando que o Instagram não funciona, que a rede social não funciona, por conta da utilização utilização da ferramenta. Beleza de tráfego É orgânico, isso. vamos para tráfego pago. Quer falar um pouco sobre orgânico ainda? Não, não. É só isso que assim, o nome é rede social também, né? A gente tá falando Aham. de relacionamento. Então, não tem como você relacionar. Ei, velho, compra aqui, ó. Bolso legal, Uhum. né? Compra aqui, ó. Não rola. Perfeito. Só isso mesmo. Perfeito. Vamos falar um pouco mais agora então de tráfego pago, links patrocinados, né? Basicamente, quando a gente fala isso hoje na internet, a gente está falando hoje das duas principais ferramentas, que é Facebook Ads,
que o Facebook é dono do Instagram, dono do WhatsApp e dono do Facebook em si. Então, já tem aí um arcabouço de ferramentas dentro do próprio Facebook Ads. E também do Google Ads. O Google Ads é o Google Search, né, que é as pesquisas do Google, que é a rede de pesquisa. É o YouTube, que também é de vídeos, do Google. E também o Google Shopping, que também é uma ferramenta fundamental para quem principalmente trabalha com produto físico, né? Então o cara vai pesquisar, sei lá, geladeira, camisa tal, ou tênis, aí você apareceu o produto com a fotinha já do preço e tudo mais. Isso geralmente aumenta a taxa de conversão. Fala um pouco então, Mário, o que é o Facebook Ads e como que eu posso utilizar isso para a minha loja virtual. Certinho. O que é o Facebook Ads? O Facebook Ads é a ferramenta do Facebook para você fazer anúncios e atingir os seus potenciais clientes através do Facebook ou do Instagram. Por enquanto é só esse, né? Por enquanto, vamos saber se o Mark vai comprar outras coisas aí. Mas é isso. Eu não sei se você viu falando a última atualização do WhatsApp, é justamente para você aceitar Isso. compartilhar os dados do WhatsApp com o Facebook para que Exatamente. você receba anúncios. E se você não aceitar, você vai perdendo Vai funções perder. do WhatsApp, tipo, você não vai poder mais mandar mais áudio, você não vai poder executar algumas ações. É óbvio que em algum momento o WhatsApp ia começar a monetizar em cima da estratégia deles, né? Não sei se a galera lembra aí, lá no passado, parece que ele ia cobrar 99 centavos por mês, alguma coisa assim. E aí nunca foi para frente essa cobrança do aplicativo em si. Mas ele vai monetizar de alguma forma e anúncio, vender a mídia e dados é uma das formas mais simples de fazer. A gente vai caminhar para isso aí, eu tenho certeza. E aí, enfim, às vezes a gente abre mão da privacidade para receber anúncios de qualidade, né? Sim. Se eu sou um ciclista, por exemplo, eu gostaria que alguma marca falasse para mim de algumas outras coisas, porque eu também gosto de correr, e aí ele me fala de tênis de corrida. Então isso às vezes faz sentido. O que não faz sentido é a empresa utilizar meus dados para vender ou de forma enganosa, mas quando é utilizado da forma correta, eu acho que tem Uhum. que utilizar, sim. Eu acabei te cortando, mas pode voltar a falar aí sobre o Facebook Ads. Não, é isso. Você tem que saber também qual eu devo colocar, como eu devo investir no Google Ads. Vai depender Uhum, muito do seu produto. É igual eu falei, geralmente quando você está ali dentro do Instagram, dentro do Facebook, você não está necessariamente procurando algo. Você está ali para se divertir, passar o tempo e tal. O que uhum, que você pode fazer? Você pode dividir o seu produto, se é um produto de desejo ou um produto de necessidade. Não quer dizer que você não pode anunciar os dois, mas você tem que ser bastante estratégico nisso. Como, por exemplo, uhum, você vende hambúrguer, se você vende comida, se você vende moda, por exemplo, é considerado um produto de desejo, de desejo. uhum, Você vê aquilo, você sente vontade de comprar e acaba comprando. Você pode utilizar diversas estratégias para fazer isso, como por exemplo, ó pessoal, esse aqui é o produto e tal, você pode comprar aqui no site. Agora, se você tem um de necessidade, que é por exemplo, piso, tá precisando de piso, olha só, gente, que piso legal, compra aqui, pode não dar muito certo. É muito é, difícil você atingir essas pessoas que estão com necessidade de comprar um piso. Mas o que que você pode fazer? Você pode criar um desejo nessa pessoa através desse piso. Como, por exemplo, cara, o seu piso aí tá desgastado, tá velho. A gente temos aqui, o que é que você pode fazer? Vamos mostrar aqui como trocar o seu piso, por exemplo. Fotos de mostruário de salas com pisos que você tem. Então, é interessante você saber dividir como diferença entre um produto de desejo e um produto de necessidade. E também você tem que saber como investir. Se, por exemplo, é uma verba, é um produto de necessidade, você pode colocar uma verba maior, por exemplo, no Google. Se for uma verba de desejo, você pode talvez colocar uma verba maior dentro do Facebook. Isso vai variar muito. É isso. Caiu aí. show de bola. É que você travou aqui para mim, eu não sei se você estava online, mas eu estava te ouvindo perfeitamente, então vamos em frente. Pronto. É importante você falar sobre isso, porque assim, talvez esse segmento de desejo, como moda, comida, Uhum. seja os poucos segmentos que eu posso trabalhar mais o meu catálogo, entre aspas. Né? Sim, Teoricamente, quando eu entro dentro de uma hamburgueria, eu quero ver hambúrguer. Né? Quando eu entro em uma loja sim. de camisas masculinas, eu quero ver camisa. Então, agora, não é eu vou ficar só, toma uma foto de camisa lá, toma uma foto de hambúrguer lá do nada. Eu preciso E dar gerar contexto. conteúdo.
né? Dar contexto Uhum. para isso. Então, às vezes eu posso falar como combinar a camisa tal com a calça tal, etc e tal, né? Dentro dessas estratégias aí de ferramentas, você falou um pouco sobre Google, e o Google, ele é, de fato, aí uma ferramenta indispensável para uma loja virtual. É muito difícil você pensar em loja virtual e não pensar no Google, porque ele, Uhum. dentro da jornada de compra, é, vai fazer sentido para a sua loja virtual. Eu posso ter aí, é, ter chamado minha atenção, porque de fato a rede social serve para isso, para chamar a atenção de algumas coisas, né? Eu estou ali no meu feed e percebo um produto, seja um hambúrguer, seja lá o que for, seja moda, seja acessório, seja o que for, em relação a desejo ou necessidade. Eu posso, no meu segundo passo, não comprar direto por ali, pelo Instagram, por exemplo, mas eu salvo aquela postagem e depois eu vou no Google e digito o nome daquela loja, eu digito aquele Exatamente. produto, né? Então, se a pessoa não aparece no Google, se um concorrente aparece para aquele termo de pesquisa especificamente, eu posso perder ali a chance, porque o cliente ele faz vários acessos, né? A gente não faz uma visita passo a passo. Na primeiro você entra no Google, depois você digita aqui, né? É muito variável. Você pode estar no Instagram aqui no Facebook, ou no Instagram aqui no celular, e você vai no computador, você já faz a busca ao mesmo tempo, aí você clica aqui no vê o feed do cara, depois você vai aqui no site do cara. Então, não existe uma jornada perfeita ali de funil, como a gente às vezes fala, né? O cara vai sempre estar aqui, depois ele passa dois, passa três, passa quatro, né? Ele pode estar aqui, depois volta para lá, depois ele lê um conteúdo, depois, enfim, não existe uma jornada passo a passo, né? Cartesiana, um, dois, três e fazendo sempre a mesma coisa. Então é Uhum. importante que você apareça tanto no Instagram, mas também apareça nessas ferramentas que o Google disponibiliza, né? Tanto o YouTube, como o Google Shopping, quanto a rede de pesquisa. O Google Shopping atualizou recentemente dois catálogos. Então, para os pequenos negócios que não têm ainda uma verba grande para anunciar, você consegue anunciar dentro do Google Shopping com um catálogo de forma gratuita. Isso quer dizer que quando você pesquisar por algum produto, quando o teu cliente pesquisar por um produto, dependendo do segmento, se não tiver uma concorrência e muita gente anunciando, você vai aparecer dentro do Google Shopping, lá que é o catálogo de produtos do Google. E o ideal é você mesclar isso com as estratégias do Google Shopping pago, porque aí você tem o melhor do gratuito e mais Uhum. impulsionamento, mais abrangência e alcance dentro das estratégias do Google Shopping. O Google Shopping é muito interessante para empresas que precisam desse apelo visual também, né? Às vezes eu preciso mostrar o meu produto antes da pessoa clicar. Então isso aí ajuda muito no processo de conversão. Algum comentário, Magno, sobre a questão do Google aqui? Que eu já falei alguns pontos principais, mas talvez você queira apontar aí alguma coisa. Cara, o Google Shopping, ele está crescendo muito. A gente percebe algumas campanhas que a gente faz e o Uhum, Google Shopping está sendo essencial nos nossos clientes, porque eu não sei se é um comportamento do consumidor ou se eles otimizaram alguma coisa, mas uhum. o Google Shopping tá vendendo a rodo. Então, é interessante você saber definir estratégias para o Google Shopping, porque a gente está falando de uma bomba, né? O Google Shopping é um monstro, é um oceano ali de conteúdo, Uhum. e se você mostra o seu produto ali, isso é fundamental para o seu cliente, para a jornada de compra também. O Google Shopping é muito bom até na parte de comparação de preço, né? Ele surgiu como comparador de Isso, preço exatamente. e hoje ele já é uma ferramenta muito mais robusta. Por exemplo, você tem uma campanha chamada o Shopping Smart, né? É uma campanha inteligente do Google Shopping. Então, ele consegue otimizar anúncios diferentes para públicos diferentes. Então, eu e Mag aqui podemos estar procurando por produtos semelhantes, só que a loja vai mostrar produtos diferentes para a gente, dependendo do nosso perfil de compra ou da nossa jornada de compra. Então o Google tem evoluído muito nessa inteligência de perceber que muitas vezes você está numa jornada tão inicial, ou você está procurando um produto local e ele não te mostra anúncio, ele te mostra receita, ele te mostra um endereço de alguma loja e não te mostra, por exemplo, o anúncio. Então, é, o foco é criar um anúncio pensando talvez de fato na pessoa e não na ferramenta. Mas enfim, em algum outro momento que a gente falar só sobre Google Shopping, a gente pode dar mais detalhes aqui. Vamos falar um pouco, para não ficar muito longa essa live, de mídias sociais. Quando a gente fala mídias, é porque a gente precisa entender o Instagram e o Facebook, por exemplo, aqui, o WhatsApp, etc e tal, não como rede social apenas, mas como mídia social. O que é qual a diferença? A rede social, a gente está falando só de fato de relacionamento, mas a mídia faz a gente entender todo esse processo que a gente falou de tráfego, de engajamento, de conversão, de usar a tua rede social como uma mídia também, porque de fato ela é. Por isso que o anúncio cobra por cliques e por impressões, né?
Dentro disso, a gente tem estratégias pagas e estratégias gratuitas dentro da rede social. Mag, fala um pouco então aí Uhum. para a gente como que eu posso utilizar esse processo de mídia dentro das redes sociais, né? Entendendo a rede social como mídia e como que a loja virtual pode aproveitar esse tipo de estratégia. Pensando, talvez primeiro no gratuito, como que um Instagram, por exemplo, tem que ser montado para a loja Uhum. virtual, e depois como que eu utilizo a parte de paga, como que eu faço um anúncio de fato para levar as pessoas para a minha loja, conhecer minha loja. Comenta um pouco sobre isso daí. Certo. Se fosse um tempo atrás, acho que seria até mais simples, talvez, explicar, mas como agora tem a questão do iOS 14, né, bem Aham, mais chatinho. Porque você tem que fazer um monte de coisa, tem que configurar domínio, tem que aham. definir quais são os eventos de conversão, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos falar aqui só algo básico, de como funciona. Para quem não Primeiro, faz uma nada, parte talvez que... o básico já ajude bastante, né? Isso, com certeza. Até o impulsionar mesmo. Você pegar ali, Uhum, se você não faz nada, você pegar e impulsionar ali, já vai dar um resultado legal. Não verdade. quer dizer que, tipo, não tem como melhorar, mas já vai ter algo interessante ali. Uhum, Primeiro falar sobre o orgânico, né? Eu estava, antes da gente entrar na live, eu estava até comentando, né? De um cliente nosso que foi lá, fez uma postagem orgânica no feed mesmo, falando qual o seu kit favorito, uhum, mostrando os kits já passando no vídeo, kit tal, kit tal, kit tal. A pessoa olhava no feed dela, lá navegando, olhou assim o feed, clicou no perfil ali vai estar o link do site, a pessoa olhou e comprou o kit. Então, é você fazer essa junção, você gerar conteúdo, a pessoa fala, "Ó, qual o seu favorito?" Você não estava vendendo ali, você estava? Não. Estava perguntando para a pessoa qual é o seu favorito. Não que você pode, não é errado você também falar, ó, compre tal. Não é, mas você tem que saber usar isso da forma certa. exatamente. Você gera um conteúdo através da parte orgânica, por exemplo, e como, sei lá, e colocar o link do seu site no seu perfil, para a pessoa Uhum, clicar. Afinal, a pessoa interessou. Se a pessoa interessar e não sabe para onde ir, o que que ela vai fazer? Ah, legal, essa pessoa vende isso aqui, mas ok. Uhum. Se você não faz uma chamada para ação, por exemplo, clique no nosso link na bio e vá para o nosso site e compre esses produtos maravilhosos. A uhum. pessoa, se você não fazer isso, a pessoa vai ficar tipo, ok, beleza, whatever, né? E o que que você pode, falando por paga agora, vamos supor que, como você pode usar? Vamos supor que na parte orgânica, você faça um conteúdo falando sobre artigo de moda. Moda verão, as principais tendências de 2021. Você pega e vai colocar lá todos os produtos e tal, vai mostrar como é que é, pode ser você falando, olha, as principais modas de verão são essa, tal produto. E no pago, o que que você vai fazer? Você vai pegar e filtrar essas pessoas que engajaram com essa publicação e fazer um anúncio de venda para o seu site ou algo do tipo. Mas como é que você faz isso? Primeiro você tem que ter uma conta no gerenciador de anúncios, você precisa ter uma conta profissional no seu Instagram e a partir disso você vai vincular o seu site com essa conta, você vai criar o catálogo, você faz isso através também do site, você pode gerar e exportar para o Facebook. Então, é isso. Primeiro você tem que ter uma conta no gerenciador de anúncios do Facebook, precisa ter uma conta profissional para você ter o catálogo e tal. E é isso, é você saber lidar como você fazer, definir isso, como você definir o orgânico e o que, que vai ser pago. Você pode até também potencializar o orgânico com a mídia paga, você impulsionar tal publicação para na frente você mostrar um anúncio já mais ali no fundo do funil, né, que seria para a pessoa realizar a compra. Perfeito. Teoricamente, aí é você ter estratégias para aumentar o alcance. Quando você aumenta o alcance, você tem a Uhum. probabilidade de encontrar pessoas que têm o interesse que de fato que encaixa com o teu produto, com o serviço que você tem. E a partir disso, você consegue ofertar de forma mais estratégica, né? Por exemplo, se eu crio um anúncio bem genérico, focado no público que gosta de corrida, e eu vendo tênis, por exemplo, é o assunto que a gente sempre utiliza aqui, mas é para ficar bem óbvio mesmo. Eu só vou mostrar tênis, os tipos de tênis, para aquelas pessoas que se interessaram pela corrida, para aquelas pessoas que curtiram o Isso. vídeo, que assistiram o vídeo 75% do vídeo, para aquelas pessoas que enviaram alguma mensagem. E quando a gente faz isso através do gerenciador de anúncios,
a gente tem muito mais possibilidades de encontrar esse público qualificado dessa forma, né? Você consegue dizer qual é o comportamento que você quer atingir. Eu quero fazer um anúncio só para as pessoas que curtiram, para as pessoas que engajaram com essa, com essa ferramenta, né? Com esse post. Ou então para as pessoas que mandaram mensagem. E aí, uma série de infinidades que você pode fazer. Vamos falar um pouco de marketplace para a gente não demorar muito aqui em relação ao nosso conteúdo. Eu separei as vantagens e as desvantagens aqui, Mag. Vou falar elas, depois você pode comentar em cima, beleza? Pronto. Para quem não sabe o que é marketplace, é quando você, de forma objetiva, é um shopping na internet. Marketplace é isso, é um shopping na internet. Então, se eu posso criar uma loja dentro do shopping, eu vou lá, coloco uma loja lá na minha loja de camisetas, por exemplo, que eu falei, né? Tem uma loja de camisetas. Eu vou lá, coloco uma loja, um quiosque dentro do shopping. É a mesma coisa de fazer isso dentro do Mercado Livre, por exemplo, dentro do Magazine Luiza, dentro da Americanas. São exemplos de marketplaces e que permitem que outros lojistas vendam os produtos lá dentro. Diante disso, existem algumas vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem que a gente percebe em utilizar, em vender no marketplace, em vender no Mercado Livre, em vender na Americanas, em vender no Magazine Luiza? Primeira coisa, você tem tráfego qualificado, pessoas interessadas em comprar. Então, se eu pego a minha marca de camisetas masculinas e coloco no marketplace da Dafit, o que vai acontecer? Pessoas que procuram camisetas masculinas, milhões de pessoas que acessam o site da Dafit diariamente, vão encontrar ali, por acaso, uma camisa laranja com tal características, né? Aí aparece a minha camiseta, aparece a camiseta do concorrente e tal, e ele fala, pô, gostei dessa, e compra o produto através do marketplace. Aí vai aparecer lá vendido e entregue por e o nome da loja. Provavelmente você já comprou, já viu produto desse tipo. Então essa é a primeira vantagem, eu tenho um tráfego mais qualificado de pessoas que têm intenção de compra. Depois, ele tem uma outra vantagem que é validar um produto. Então eu não sei se é melhor eu utilizar gola ver ou gola, sei lá, esqueci o nome, aquela gola redonda. Então eu faço camisas de vários tipos e coloco no marketplace e eu percebo que características de algum produto funcionam mais. Então eu consigo, melhor eu focar nesse produto, porque as pessoas estão mais interessadas nesse produto. Então o marketplace ajuda a validar o produto. O marketplace ajuda também a diversificar as minhas estratégias de e-commerce. Por quê? Eu não preciso depender apenas da minha loja virtual. Eu posso ter faturamento do marketplace também. Ele geralmente tem que estar, o ideal é você ter o faturamento do marketplace abaixo de 40%, porque você não pode depender apenas do marketplace, mas ele gera caixa para a sua empresa. Lembra lá do início, quando a gente falou de capital de giro, de ter dinheiro no caixa para poder pagar as suas despesas de financeiras, né, que você compra à vista e parcela para o cliente, e aí você recebe a prazo? O marketplace ajuda a você gerar capital extra para isso. Então, é uma estratégia legal. Quer comentar alguma coisa sobre as vantagens, Mag, antes de eu falar sobre as desvantagens? Não, por exemplo, vamos supor que você não tem um dinheiro para você investir em uma loja virtual por enquanto. Tem sites que fazem isso Só tem um produto, gratuitamente, né? mas talvez você... Isso. Vamos supor que Uhum. você quer testar seu produto ou algo do tipo, para o Marketplace é a melhor opção que você vai encontrar antes de você Verdade. realmente entrar de vez nisso. É uma boa para você validar o seu produto no Marketplace, pode ser uma boa. E tem várias opções, aí a gente está falando de Magazine Luiza, Mercado Livre, Casas Bahia até está fazendo também, Sim. Uhum. Americanas e por aí vai. Então, é uma dica aí. Se você ainda está receoso de começar e tal, é importante, É o é primeiro válido passo. você testar no Marketplace, mas tem que atentar a desvantagens também. Bora lá para elas. A primeira Eu coisa é que já dei uma tabela aqui para você. o cliente não é seu, é do marketplace. Então, quando alguém compra na Magazine Exatamente. Luiza, na cabeça dele, ele comprou na Magazine Luiza. E a responsabilidade do Magazine Luiza é entregar aquele produto de uma certa forma, né? Por isso que eles têm uma Uhum. série de regras aí para você vender lá. Então, você tem que estar ciente que para o cliente final, o vendedor para ele não é você. Né? Você pode até trabalhar isso, porque agora o que você, sabendo dessa desvantagem, você cria estratégias para isso, que é talvez na caixa que vai para o cliente, você escrever uma cartinha, mandar um produto, enfim, diferenciado no sentido de colocar algumas coisas ali dentro da caixa que faça com que o cliente perceba o valor da sua loja virtual e da sua marca, mas isso tem que ficar claro para você, né, que o cliente é do marketplace. Outra coisa, a comissão, dependendo do segmento que você vai vender, é muito alta.
Então, quando você coloca, por exemplo, no Mercado Livre, ele cobra 16% mais o valor do frete grátis, ainda que ele muitas vezes obriga você a dar o frete grátis. E aí, quando você faz aquelas contas que a gente falou lá, lembra de 2,5, markup, Paraná, você fala, não tem como. Para eu preencher o preço desse daqui, vai ficar muito acima dos concorrentes. Então, mesmo às vezes indústrias têm dificuldades de entrar no marketplace por conta dessa dinâmica aí da alta comissão que o marketplace cobra. Tem alguns segmentos, geralmente moda, por exemplo, calçados, a taxa de comissão do marketplace pode chegar até 30% do valor. Né? Então aí você tem que saber trabalhar essas regras de precificação. E você acaba ficando refém do preço por conta disso, porque você tem uma concorrência. Lembra quando eu falei da minha camisa dentro da Dafit? Lá vai ter outras camisas muito parecidas, vai ter muita camisa parecida. Então, eu vou ter que, de uma certa forma, buscar diferenciar. E, geralmente, quando o produto é commodity, seja lá, que eu não consigo gerar valor mesmo de fato dentro dele, eu fico limitado dentro dessa geração de valor, o cliente vai escolher pelo preço. Então, uma forma simples de perceber isso, né? Sei lá, iPhone 10 ou Samsung XPTO. Se eu tenho no Magazine Luiza, no Mercado Livre, na Casas Bahia, eu vou escolher, é o mesmo produto, eu vou escolher, de fato, o menor preço. A maioria das pessoas vão fazer essa escolha, né? Evidentemente que você tem ali alguns nichos específicos, a pessoa, eu gosto tanto do Magazine Luiza que eu vou comprar lá direto. Mas, via de regra, as pessoas vão escolher o preço menor quando é o mesmo produto. Né? É o mesmo produto, eu vou escolher o menor preço. Então, esse processo de concorrência dentro dos marketplaces também é um problema que você precisa considerar, é uma desvantagem que você precisa considerar. Algum comentário, Maga, aqui em relação a esse processo aqui de desvantagem do marketplace? Tem alguma outra que você vê ou concorda com essas? Não, concordo com essa sim. Acho que eu diria que as principais aí, no caso, seria que o cliente é do marketplace, Aham. aí você falou de forma aí, você tem como você tratar isso, e a questão da comissão, que dependendo do seu produto, não vale a pena, você vai pagar para trabalhar. Show de bola. Nosso último assunto para já finalizar aqui é afiliados. Durante a pandemia, a gente percebeu várias lojas virtuais criando esse segmento assim de forma mais clara, né? Já existe afiliados, esse processo de afiliados, que é você receber uma comissão baseada na divulgação que você faz de uma loja. Então isso já existe há bastante tempo, de um produto. Mas o que a gente percebeu é que, com várias pessoas perdendo empregos e algumas lojas virtuais percebendo essa possibilidade de ajudar as pessoas também, né, entre aspas, elas criaram essa estratégia de que você vai, se cadastra dentro da loja, recebe um link específico ou um cupom específico, divulga essa loja através do seu link e você vai ser comissionado. Então, vamos dar um exemplo aqui da Olímpicos, que eu vi fazendo isso. A Olímpicos fez uma É, estratégia toda, velho, o, a pro- campanha deles, é bem o legal. programa chama Corre Junto da Uhum. Olímpicos. Então a ideia foi justamente essa. Então você entra, cadastra-se no site da Olímpicos, você recebe um link ou uma plataforma de acesso com vários produtos que você pode divulgar, você divulga o seu link, as pessoas que comprarem através daquele link vão, de uma certa forma, pagar uma comissão para você, entre aspas, né? Porque quem paga isso é o lojista, é a Olímpicos, por exemplo, nesse caso. E quanto mais você divulga, quanto mais você vende, mais comissão você recebe. Então, é uma estratégia legal. Não necessariamente você precisa ser uma grande empresa para fazer isso. Já existem ferramentas que podem permitir isso, mesmo em lojas pequenas, que pode utilizar esse tipo de estratégia. Né? Você pode dar um cupom de desconto para o influenciador digital. E aí, para toda venda que ele fizer com aquele cupom, você pode dar uma comissão para ele. Um exemplo simples de fazer isso, né? Que pode ser implementado amanhã, hoje ainda, se você quiser. Você cria aí uma estratégia de que as pessoas que divulgarem a tua loja, elas recebem algum benefício por isso. Seja produtos, enfim, aí você pode criar a estratégia que você quiser, pensando nesse modelo de afiliado, ou seja, é uma pessoa que está ligada à tua empresa e que vende o produto e recebe um benefício por isso. Basicamente, de forma objetiva e simples, é isso aí de afiliados. Beleza, Mari? Quer algum comentário mais aí sobre afiliados ou sobre o que a gente falou? É só interessante, por exemplo, você for implementar isso, tomar cuidado, por exemplo, você falou do influenciador aí, Uhum. para a imagem da sua empresa vai estar, de certa forma, em xeque também. Sim. Vamos supor, que você não tenha, sei lá, um influenciador que não tem muito com a cara do seu produto. Você pega e coloca para ele,
você pode talvez colocando algo em vão, tipo, vamos supor que eu vendo piso, você pega lá e na blogueirinha que faz receita, talvez não faça muito sentido. Isso pode talvez acabar prejudicando a imagem da sua marca. Então, é interessante você saber isso, que quando você trabalha com afiliados, você pode estar colocando a sua imagem aí em xeque, mas, claro, vai depender de tudo também. E essa questão de afiliados tá famoso agora, mas é algo que, ó, tipo, desde a Avon lá já tinha essa questão de afiliados. Sim. Então, dependendo da forma aí que você faz, vai dar bom. A gente até poderia, talvez, traçar algumas estratégias aí para quem é afiliado, mas não faria muito sentido. A gente é na parte aqui de criar loja e tal, então a gente pode auxiliar nisso, em como fazer pessoas que são afiliadas vender o meu produto. Show de bola. Também é um assunto que demandaria uma live inteira, uma hora inteira para falar só sobre isso, né? A E gente a gente poderia falou, né, mano? elencar Uma vários hora tópicos. de aqui. E já olhando aí, não só para o lado do afiliado, mas também do lojista, como encaixar esses dois pontos, né? Como gerar valor para os dois, tanto o afiliado, o influenciador Uhum. digital para o lojista, quanto o lojista para o influenciador. Esses dois têm que estar, de fato, conversando a mesma língua para não dar Sempre a problema sincronia, para né? nenhum dos dois lados, né? Bom, é isso. Acho que ficou claro aí como que você faz marketing pensando no produto. A gente falou muito sobre produto, a gente falou muito sobre ferramentas e como dar esses primeiros passos. Essa live aqui vai ficar salva, tanto no meu perfil aqui como no perfil depois da Clique Web Marketing, também nos canais nosso aí, YouTube, etc. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Muito obrigado quem ficou aí até o final. Fica aqui meu agradecimento. Grande abraço. Valeu, Mag. Suas considerações finais aí, meu cara. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.